Eu me chamo Whitney, tenho 29 anos. Em abril do ano passado, minha mãe tentou vender o dia do meu próprio casamento para a minha prima, sem ao menos me consultar. Imagina a cena, eram 3 da manhã quando o meu celular apitou 47 vezes com chamadas perdidas. Na minha tela, uma planilha de 14 páginas detalhando 83.247 dólares em despesas. E eu, descalça, em uma praia das Maldivas, vestida de chifão branco, sentindo o vento e o cheiro do mar, com a mão do meu marido na minha. Enquanto isso, 200 convidados em Portland, Oregon, olhavam para um salão vazio e se perguntavam: cadê a noiva? Tudo isso aconteceu entre março e junho do ano passado, e acredite, cada dólar e cada detalhe importam. Mas antes de mergulhar nessa história, se você já passou por algo parecido, tire um segundo para deixar seu like e se inscrever, mas só se for de coração. E, de quebra, comente de onde você está me assistindo e que horas são aí. Vou adorar saber. Voltemos a março, o dia em que percebi pela primeira vez que minha família talvez nunca tenha me visto de verdade. Para eles, eu era a infraestrutura financeira mais confiável que já tiveram. Meu nome é Whitney Collier e, por 7 anos, fui o caixa automático da casa. Minha mãe, Diane Collier, hoje com 56 anos, trabalha como gerente administrativa em uma escola pública de Portland, ganhando cerca de 54 mil dólares por ano. A irmã mais velha dela, minha tia Lorraine Holloway, de 61 anos, sempre foi a matriarca. Tudo o que Lorraine decidia, Diane acatava. E tudo o que Diane precisava, vinha bater à minha porta. No início, era sempre um pedido pequeno. Em 2017, ano em que conquistei meu primeiro emprego de verdade como analista financeira na Arrow Ellis Consulting, minha mãe me ligou pedindo 400 dólares para consertar o telhado que pingava. Logo depois, 600 dólares para cobrir uma brecha no seguro. Em seguida, 8.500 dólares para dar entrada no carro da minha prima Megan, que precisava do veículo para trabalhar. Você sabe como é, dizia minha mãe. Aí vieram 12 mil dólares para reformar o porão de casa e 7.200 dólares para bancar o programa de certificação do meu irmão mais novo, Tyler, de 20 anos. Se não pagar a entrada até sexta, eles vão tirar a vaga dele, ela jurava. Cada vez que eu hesitava, o roteiro se repetia em 3 atos, sempre com 100% de eficácia, ano após ano. Primeiro ato, lágrimas. Você é mais velha, não tenho mais a quem recorrer. Segundo ato, silêncio total. Dias sem resposta, às vezes, até uma semana inteira. Terceiro ato, chamada em conferência com a tia Lorraine a bordo, usando aquele tom grave e decepcionado. Whitney, querida, sua mãe está de coração partido. Dinheiro é mais importante do que a família? Em janeiro de 2019, decidi manter um registro de todas as transferências, vemos e cheques em uma planilha particular no Excel. Diziam que era hábito de analista. Eu apenas queria ver os números puros. Não era vingança, muito menos parte de um plano. Era o único lugar onde a verdade aparecia exatamente como aconteceu, até o último centavo. Mal sabia eu que aquela planilha acabaria por despedaçar minha família. Se eu era o caixa forte da Collier, minha prima Megan Holloway era o troféu de ouro. Aos 28 anos, um ano mais nova que eu, filha única da tia Lorraine, ela tinha tudo o que julgavam merecer. E eu, bem, eu aprendi do modo mais difícil que, para eles, eu era apenas um recurso. E agora este é o ponto de partida de toda a confusão que culminou naquele casamento deserto em Portland e naquele exótico sim nas Maldivas. Mas isso é história para a próxima parte. Ela vivia de bicos em marketing com uma renda tão instável que, num ano bom, mal chegava a 35 mil dólares. Mas quem fuçasse o Instagram dela, do alto dos seus 12 mil seguidores, jamais desconfiaria. Cada branche cuidadosamente escolhido, cada lobby de boutique-hotel, cada look do dia com legendas do tipo vivendo o meu melhor momento, tudo ali transmitia sucesso e prosperidade. Parecia, na rede, alguém com 6 dígitos no extrato bancário e a nossa família tratava-a exatamente como tal. Em todas as festas de fim de ano, em cada aniversário, lá estava Megan irradiando charme. Minha mãe até me cutucava debaixo da mesa. Viu como a Megan domina qualquer ambiente? Você devia aprender com ela. Uma vez, a tia Lorraine, em frente a 8 parentes, se virou para mim. Megan tem um estilo incrível. Nem todo mundo tem, e tudo bem.
E, ao dizer nem todo mundo, fitou-me de um jeito que eu não esqueci. O episódio que mais ecoou na minha memória aconteceu no Dia de Ação de Graças de 2023. Eu havia bancado tudo: local, aluguel, buffet, decoração, $3.200. Quando a tia Lorraine se levantou para agradecer, sorriu para a minha mãe e declarou: Diane, obrigada por organizar esta noite tão linda. Nem um olhar na minha direção, nem uma sílaba sobre o meu nome. Fiquei ali, de garfo na mão, sorrindo como quem foi treinado para isso. Nathan percebeu o silêncio. Já namorávamos fazia uns 12 meses e, no caminho de carro para casa, ele baixou o rádio e falou baixinho: Você percebeu? Não agradeceram você. Eu tinha percebido, fazia anos que percebia, mas só ali admiti o que aquilo significava. Há mais uma coisa sobre a Megan que só descobri naquele inverno: ela carregava $31.000 em dívida de cartão de crédito. Guarde esse número na manga. Ele vai explicar tudo o que vem a seguir. Em outubro de 2024, Nathan Brennan me pediu em casamento no Pitt Mansion, aquele mirante deslumbrante acima de Portland, de onde se avistam a cidade, o rio e, em dias claros, o Monte Hood. Ele levou um termos do meu chá preto favorito, Earl Grey, e, sobre a pedra úmida, ajoelhou-se sem discursos elaborados. Só disse: Whitney, você é a primeira pessoa que não precisa de um motivo para ser amada. Você deixa eu provar isso todos os dias? Eu respondi sim antes mesmo do tudo bem, completar o ar. Nathan tinha 31 anos, era engenheiro de software em uma fintech no centro da cidade, com salário estável de cerca de $118.000 anuais. Prático, zeloso, nunca invasivo. Vindo de fora daquele universo familiar, ele viu padrões que eu, imersa há tanto tempo, não conseguia enxergar. Escolhemos o Ridgewood Estate, elegante espaço de pedra coberta por eras, capacidade para 200 convidados, bem ali nos arredores de Portland, exatamente o tipo de lugar que eu rolava a tela do celular e pensava: isso é para os outros. O pacote completo saiu por $28.000. Em novembro de 2024, assinamos o contrato e deixamos uma entrada de 50%, ou seja, $14.000. A coordenadora, Jill Piton, meticulosa, na casa dos 40 e poucos anos, revisou cada cláusula com a gente. Lembro dela batendo com a caneta na seção 7.2. Se cancelarem com pelo menos 8 semanas de antecedência, devolvemos 80% do depósito. Assenti, sorrindo por educação. Porque, afinal, eu precisaria disso. Era uma vez um momento decisivo na vida de Whitney, um dia que se tornaria um marco de liberdade e autodescoberta. O local escolhido para a sua festa de casamento foi, pela primeira vez, uma decisão que ela tomou sozinha, sem pedir permissão a ninguém. Quando contou à mãe, a reação foi um simples: "Ah, parabéns." A tia Lorraine, por sua vez, logo se interessou com uma pergunta pragmática: quantas pessoas o lugar comporta? O comentário de Megan no Instagram ressoou em sua mente uma única palavra: fofo. Uma palavra após todo o dinheiro que havia desembolsado. O dia 12 de março iria mudar tudo. Nathan, seu parceiro, e Whitney haviam criado juntos um e-mail para organizar todos os detalhes do casamento. Ali estavam os orçamentos dos fornecedores, as confirmações de presença e amostras de tecidos, tudo empilhado em uma única caixa de entrada. Naquela noite de quarta-feira, enquanto Nathan navegava pelas confirmações do florista, ele parou abruptamente e a chamou: Whitney, venha dar uma olhada nisso. Era uma mensagem encaminhada de Jill Piton, cuja formalidade ocultava algo perturbador. O conteúdo da mensagem deixava claro que algo estava errado. Jill dizia que recebera um e-mail de alguém afirmando representar a família de Whitney, solicitando a adição de uma segunda celebração na mesma data. Antes de fazer qualquer alteração, ela queria confirmar com Whitney. Em seguida, estava o e-mail original da mãe de Whitney, Diane Collet. Com um tom autoritário, sua mãe mencionava a necessidade de adicionar uma festa para a prima de Whitney, Megan Holloway, afirmando que Whitney havia concordado. Whitney leu aquelas linhas inúmeras vezes, sua visão se estreitando enquanto um grito silencioso surgia dentro dela: eu não concordei com nada. Ninguém a havia consultado, e um turbilhão de emoções a tomou enquanto ela ligou para sua mãe. No segundo toque, Diane atendeu, leve e despreocupada, como se nada estivesse errado.
Vendo a realidade sob uma luz pervertida, Diane disse: "Oh, querida, eu ia-te contar." A tia Lorraine comentou que a Meghan também ficou noiva e o local é tão lindo. Pensamos em compartilhar. Você divide 28.000, paga só 14. É uma ótima oportunidade, não seja egoísta. A ironia da situação quase a deixou sem palavras. A mulher que havia despendido $83.000 dela ao longo de 7 anos agora tinha a audácia de pedir para que Whitney não fosse egoísta em relação ao seu próprio casamento. Com dificuldade, ela conseguiu articular 4 palavras antes de desligar: "Eu nunca concordei." A mãe ligou de volta 2 vezes, mas Whitney não atendeu. Naquela noite, sentou-se sozinha à mesa da cozinha, a luz azul do laptop iluminava o silêncio do apartamento escuro. Nathan havia ido dormir após apertar seu ombro e dizer: "Leve o tempo que precisar." Whitney abriu planilhas que havia criado ao longo de 6 anos. As colunas documentavam datas, valores, propósitos e quem havia pedido por cada gasto, incluindo capturas de tela de mensagens que precederam cada transferência. O que começou como um simples controle financeiro, agora se tornava um relato da sua vida. Ao rolar pelos registros de janeiro de 2017 até fevereiro de 2025, percebeu que a soma ia muito além de números. Decidiu fazer um resumo, não o habitual, mas algo mais profundo, puxando cada linha para calcular os totais. Remodelagem do porão para minha mãe, 12.000. Entrada do carro da Meghan, 8.500. Mensalidade da certificação do Tyler, 7.200. Jantares de ação de graças e Natal, por 7 anos, somando cerca de 3.500 por ano, totalizando 24.500. Suas mãos tremiam com cada cifra revelada e Whitney percebeu que havia mais força e determinação dentro dela do que jamais imaginara. O que estava prestes a desabrochar em sua vida era a capacidade de finalmente reivindicar seu espaço e suas próprias decisões. Sentei-me diante da planilha como se fosse um tribunal. Itens, valores, provas. No alto, as despesas do funeral do meu avô, $6.800 que ninguém mais quis assumir. Logo abaixo, os $4.200 da festa de 60 anos da tia Lorraine. E, num rolo sem fim, as emergências, o aquecedor quebrado, uma multa de estacionamento, o vestido de dama de honra que, de repente, virou minha conta, a coroa dentária da minha mãe, depósitos, juros, idas ao supermercado. Tudo somava $20.047. E, lá embaixo, em negrito, o total gasto pela nossa família comigo, $83.247. Doeu. Abri então uma segunda coluna, quanto a família gastou em Whitney, e digitei um 0. No meu último aniversário ninguém ligou, não recebi cartão, mensagem ou convite para sair. Até minha mãe esqueceu. Foi aí que ouvi o Nathan se aproximar. Ele parou atrás de mim, olhou a tela em silêncio e, depois de um longo minuto, perguntou baixinho: "O que você vai fazer?" Fiquei sem resposta. "Ainda não sei", respondi. Na manhã seguinte, 13 de março, liguei para Rosa Delgado. Rosa e eu estudamos juntas na graduação. Hoje, aos 33 anos, ela é advogada de direito de família numa pequena firma no sudeste de Portland, daquelas amigas que atendem o telefone às 7 da manhã sem perguntar o porquê. Expliquei a história toda, o lugar da festa, o e-mail que minha mãe enviara sem me consultar, os 7 anos de favores e os números que comprovavam tudo. Houve um silêncio de 10 segundos e ela me disse, firme: "Whitney, sua mãe falsificou sua assinatura para um fornecedor. Se a Jill tivesse agido naquele e-mail, você estaria presa a mudanças contratuais que jamais autorizou. Isso não é só briga de família, é representação fraudulenta de consentimento." A palavra fraudulento caiu como um peso no meu peito. Eu sempre chamara aquilo de ajuda. Rosa me orientou a guardar cada prova, o e-mail encaminhado, a mensagem original da Jill, capturas de tela das ligações com minha mãe. E concluiu: "Decida pensando em você, não na Diane." Em 40 minutos fiz 3 ligações. Primeiro, para Jill Pitton, a cerimonialista, confirmei que o contrato permanecia intacto, pois, graças ao profissionalismo dela, nenhum movimento fora iniciado sem minha palavra. Depois, pedi formalmente o cancelamento com base na cláusula 7.2, que permite desistir até 8 semanas antes do evento.
Como faltavam 13 semanas para 14 de junho, o cancelamento foi concedido na tarde daquele mesmo dia. 80% dos $14.112 voltariam à nossa conta em até 10 dias úteis. Em seguida, marquei no telefone o nome de um resort nas Maldivas que eu salvara num dia de devaneio. Pacote para 2 pessoas, cerimônia à beira-mar, fotógrafo, vila particular por 3 noites, tudo por $9.800. Por fim, liguei para Nathan. Antes que eu dissesse uma palavra, ele confirmou: me diz quando a gente parte. Já tinha comprado as passagens para 12 de junho, saindo de Portland rumo Dubai e depois às Maldivas. 5 dias depois, em 18 de março, descobri o quão à frente eles estavam de mim. Uma amiga da faculdade me marcou num stories do Instagram em que aparecia um emoji de olho de coração e a frase OMG casamento duplo. Entrei na história e lá estava, um convite creme com letras em dourado, convidando para Whitney, Nathan, Megan e Derek, 14 de junho, Ridgewood State. Um duplo festejo de amor anunciado para o mundo inteiro e eu só soube por uma mensagem no Instagram. A legenda de Megan brilhava na tela do meu celular. 2 noivas, uma noite mágica. Aproximei o zoom. Tipografias sofisticadas, layout impecável. Não era um rascunho digital, mas convites impressos em alto volume, daqueles que se encomendam com antecedência. Nos comentários, percebi que já haviam enviado 150 exemplares, para amigos, parentes distantes, meus colegas de trabalho na Rov e Alice, até para o meu chefe. 150 pessoas estavam prestes a brindar a felicidade compartilhada entre minha prima e eu, acreditando que eu concordara com tudo aquilo. Liguei para o Nathan, que atendeu no escritório com a voz calma de sempre. Eles já mandaram imprimir antes mesmo de você dizer sim. Isso diz tudo sobre como enxergam você. Ele tinha razão. Naquela realidade paralela, o meu aval era irrelevante, tratava-se de algo que eles simplesmente davam como certo. Resolvi verificar a papelada. O contrato com o Ridgewood fora cancelado em 14 de março. No dia 15, Gil me enviara o e-mail de confirmação. O salão não existia mais, o buffet havia sido desmarcado, mas ninguém na família tinha-se dado conta. Estavam edificando uma festa sobre alicerces extintos. Lembrei das palavras de Rose: a gente fala depois de voltar das Maldivas. Então calei a boca e deixei o tempo correr. Dia 22 de março, prova do vestido. Minha mãe organizara tudo, não foi sugestão minha, numa boutique de noivas na Southwest Broadway, daquelas que recebem você com taças de champanhe e espelhos do chão ao teto. Assim que entrei, lá estavam elas, mamãe, tia Lorraine, Megan e mais 2 tias cujos nomes me escapam. Sorrisos estampados no rosto e opiniões em profusão. Megan foi a primeira, 4 modelos, cada um suscitando exclamações, palmas e registros fotográficos como se ela cruzasse uma passarela de alta costura. Maravilhosa, suspirou tia Lorraine, enxugando o canto do olho. Absolutamente estonteante. Megan girava em frente ao espelho enquanto o mundo orbitava ao seu redor, como sempre acontecera. Quando chegou a minha vez, minha mãe murmurou: escolhe algo simples, querida. Você não é do tipo extravagante. Subi na plataforma vestindo um A-line branco, clássico e limpo, completamente sem surpresas. O salão mergulhou no silêncio. Nem um celular se ergueu. Lorraine ficou entretida com a manicure. Megan ergueu os olhos do próprio reflexo e, num tom quase paternal, perguntou: quer que eu tire uma fotinho para você, Whitney? Sorri e disse claro. Uma foto fugidia, capturando o canto do fluorescente e meio ombro de Lorraine. Esse foi meu grande momento de prova. No banheiro, tranquei a cabine, sentei-me na tampa do vaso e mandei mensagem ao Nathan: estou bem. Faltam 83 dias. Vou usar esse vestido numa praia. Não aqui. Ele respondeu em uma linha só: nesse caso, ele vai viver o melhor dia da vida dele. Lavei o rosto, voltei, abracei minha mãe e me despedi. Aquele havia sido o espetáculo mais intencional que já ofereci. Pela primeira vez, guardar um segredo da minha família não soou como culpa, soou como liberdade. 3 dias depois, meu celular vibrava com um nome que eu mal esperava ver na tela: Vovó Eleanor.
Eleanor Collier tinha 84 anos, era afiada como um laudo da auditoria e morava no Maple Grove Senior Residence, em Salem, a pouco mais de 1 hora ao sul de Portland. Ela era mãe da minha mãe e da tia Lorraine, quem me criou praticamente sozinha e quase nunca fazia ligações. Quando ligava, era porque algo importante acontecia. Whitney, querida, disse ela, com a voz fina, porém firme, como o encontro de galhos de um carvalho antigo balançando ao vento. Recebi um convite lindo pelo correio. Seu nome e o da Megan estão lá. Só quero te perguntar uma coisa. Minhas mãos suavam e eu prendi o telefone no ouvido sem conseguir responder. Em 29 anos, em toda a ceia de Natal, em cada transferência bancária silenciosa e em cada sorriso que eu forçava enquanto queria gritar, ninguém na minha família jamais me perguntou se eu realmente estava feliz. Nem minha mãe, nem a Lorraine, nem a Megan, muito menos o Tyler. Vovó Eleanor foi a primeira. O silêncio se estendeu por 8 segundos, talvez o mais longo da minha vida. Vovó, repeti por fim, a voz trêmula, ninguém nunca me perguntou isso antes. Você é a primeira. Ela exalou um suspiro longo. Eu conheço as minhas meninas, falou, você, a Diane e a Lorraine, todas puxadas a mim nos piores sentidos, sempre de olho no que os outros vão pensar. Mas este casamento é seu, minha filha. Não um palco para espetáculo de outrem. Não contei a ela sobre os problemas com os Maldes, nem que o local já tinha cancelado a nossa reserva. Só disse, com a voz embargada. Eu vou ficar bem, vovó. Prometo que vou ficar bem. Eu acredito em você, ela respondeu, e eu senti a ternura na voz dela. Assim que desliguei, chorei pela primeira vez desde aquele dia em que calculei todas as despesas na minha planilha. Não de raiva, mas por um alívio tão simples e devastador de, pela primeira vez, me sentir realmente vista por alguém que só queria saber se eu era feliz. A última semana de março chegou e, de repente, me vi cercada por pressão de todos os lados. Minha mãe ligava todo dia e cada conversa terminava igual, ela puxava aquele gancho de culpa que eu já conhecia de cor. Se você desistir desse casamento duplo, está-me dizendo que não respeita a nossa família. Enquanto isso, a tia Lorraine escrevia num e-mail com o assunto unidade familiar 3 parágrafos de condescendência polida. Se você for egoísta, vai se isolar. Sua avó tem 84 anos. Você realmente vai negar a ela esse momento em família? E, por fim, a Megan apareceu nos meus DMS com uma mensagem tão passivo-agressiva que merecia ser emoldurada. Oi, Whit. Só passando para dizer que estou tão empolgada com o nosso casamento duplo. Derek e eu estamos preparando uma surpresa incrível para você na festa. Fica tranquila que eu cuido de metade da decoração, você sabe que o meu gosto é bem melhor, né? Eu guardei tudo, fiz capturas de tela. Agora carregava aquele peso nos dedos e no coração, me perguntando se, no meio de tanta cobrança, ainda haveria um espaço para a minha felicidade. Os e-mails de Lorraine, a mensagem de Megan, o registro de chamadas do meu celular mostrando 19 ligações perdidas da minha mãe em 7 dias. Eu arrastei cada arquivo para uma pasta no desktop intitulada Março 2025. A Rosa me orientara a guardar tudo e eu obedeci. Quando minha mãe ligou de novo naquela noite de domingo, mantive a voz serena. Entendo, mãe. Vou pensar a respeito. Por dentro, eu rodopiava em torno de um cartão de embarque datado de 12 de junho e de uma cerimônia na praia a 9.000 quilómetros dali. Mas isso ela não precisava saber. Ainda não. Dia 5 de abril, um sábado. Jantávamos na casa da tia Lorraine, 12 pessoas ao redor de uma mesa longa e imponente. Lorraine ocupava a cabeceira, como sempre. Minha mãe sentou-se à direita dela, Megan e o noivo, Derek Voss, à minha frente. Ele tinha 30 anos, trabalhava com imóveis e parecia sempre deslocado em reuniões familiares, como quem entrou na festa errada. Havia mais 2 tias, um tio, alguns primos e Nathan ao meu lado, a mão dele repousando no meu joelho sob a toalha branca. Antes da salada, Lorraine ergueu a taça. Um brinde às nossas 2 noivas. Batidas de palmas preencheram o ar. Megan reluziu de felicidade. Eu sorri, ergui meu copo d'água. Foi quando minha mãe se inclinou.
Whitney quer dizer algo? 12 olhares voltaram-se para mim. Deixei um segundo passar e disse, com toda a boa educação: sou muito grata a todos vocês. Palavras diplomáticas, sem compromisso. Meghan, porém, não se contentou. Tirou o iPad da bolsa, apoiou-o no centro da mesa e revelou um moodboard, rosas brancas com detalhes dourados, um arco floral gigantesco, uma cabine de fotos personalizada e, em cada moldura, Meghan e Derek escritos em letras elegantes. Só então notei, no canto inferior direito de um mock-up de disposição dos convidados, nossos nomes, Nathan e Whitney, em uma fonte 3 tamanhos menor. Ninguém comentou essa diferença, talvez ninguém tenha percebido. Mas Nathan percebeu. Senti o joelho dele apertar o meu, cheio de cumplicidade. Na volta para casa, ele só falou quando chegamos à rodovia. Seu nome estava 3 tamanhos de fonte menor que o da Meghan. Eu sei, respondi, olhando a chuva bater no para-brisa. Significa que estou fazendo a escolha certa. Não precisei dizer mais. Restavam 2 meses e 9 dias, só isso para sobreviver a abril e maio. Por fora, eu vivia uma planilha ambulante, comparecia mais 2 ligações de planejamento, concordei com toalhas de mesa num chat em grupo e até provei o menu que Meghan me enviou com um emoji sorridente. Cada encontro era um teatro, e eu atuava com a frieza calculada de quem desarma uma bomba fingindo que se trata de um presente de aniversário. Por trás dos bastidores, Nathan e eu erguíamos o verdadeiro casamento, tijolo por tijolo. As passagens já estavam compradas. Portland a Dubai, Dubai a Malé, embarque dia 12 de junho. No Seaside Haven Resort, confirmamos o pacote para 2 pessoas. Cerimônia na praia ao pôr do sol, celebrante local e um fotógrafo chamado Amir, cujas galerias da mostra me fizeram o peito doer de tão simples e lindo que era tudo aquilo. Paguei $9.800 no total, 3 noites numa vila sobre a água, a cerimônia e um jantar particular à beira-mar depois. O estorno de $11.200 do Ridgewood Estate caiu em nossa conta conjunta em 28 de março, pontual como prometido. E, para me certificar de que aquilo não era fantasia, eu abri a mensagem de confirmação da Jill Piton 2 vezes por semana. Comuniquei apenas 15 amigos íntimos, nada de família, que os planos do casamento mudaram e que eu em breve contaria tudo. Eles não insistiram. Amigos de verdade não fazem esse tipo de pergunta. Enquanto isso, escolhi outro vestido online, nada de modelo assinado de boutique, aquele me lembrava a sobrancelha arqueada da Lorraine e o sorriso de escárnio da Meghan quando ofereceu tirar fotos. Este novo, em chiffon, longo até o chão, custou $380, perfeito para pés descalços e brisa quente. E havia a planilha. Rosa conferiu cada detalhe, cruzou com os extratos bancários que imprimi, 14 páginas de prova incontestável. Transformou tudo em PDF e disse: está pronto caso você precise. Aquela palavra parecia carregar um peso enorme. Chegou o dia 14 de junho, 16 horas, no Ridgewood Estate, Portland, Oregon. Eu não estava lá, mas posso descrever cada cena graças ao relato do Marcos, amigo do Nathan, que recebeu um dos 150 convites. Ele estacionou do outro lado do estacionamento e nos contou tudo, cronometrando cada passo. Às 15h45, os convidados começavam a chegar. Mulheres de tons pastel, homens de ternos leves de verão, o gramado recém-cortado, o sol de Oregon cooperando pela primeira vez. A tia Lorraine apareceu em um conjunto tial de madrinha, como se fosse dona do lugar. Minha mãe vestia lavanda. A Meghan estava lá dentro, supostamente num modelito de $4.200 que a Lorraine discretamente colocou no cartão. Às 16h15, as pessoas já conferiam o celular. As portas do salão continuavam fechadas. Sem recepcionista, sem mesa de boas-vindas. Às 16h20, minha mãe me ligou, caiu na caixa postal. Ligou de novo, caiu no celular do Nathan. 3 chamadas em 10 minutos, sem resposta. Às 16h45, Jill Piton saiu ao jardim, onde os convidados se perderam em confusão. Aproximou-se de minha mãe com a voz ensaiada de quem repete scripts há décadas. Senhora Collier, lamento informar, mas o contrato com Whitney Collier e Nathan Brennan foi cancelado em 14 de março, conforme cláusula 7.2. Não há reserva ativa em nome deles.
O local foi realocado para um evento corporativo às 19 horas. Minha mãe ficou pálida. Cancelado? Eu não sabia de nada. Gil sugeriu calmamente, talvez queira checar a pasta de spam. Às 17 horas, 200 convidados permaneciam no gramado, sem cerimônia, sem buffet, sem música, sem noiva. A Meghan estava lá dentro, a máscara borrada, e o Derek esfregava a testa ao lado dela, enquanto uma equipe pedia que saíssem em 90 minutos. É importante entender a diferença de fuso, as Maldivas estão 9 horas à frente de Portland. Enquanto 200 convidados chegavam ao estacionamento do Ridgewood às 16 horas, horário do Pacífico, eu já estava às 1 hora da manhã de 15 de junho, no outro lado do mundo, e nosso casamento tinha acontecido 11 horas antes. Deixa eu te contar como foi. Eram 17 horas e 30 do dia 14 de junho, horário das Maldivas. O sol pendia baixo no céu, tingindo tudo de cobre, e refletia numa água tão azul que parecia saída de um sonho. Eu estava descalça sobre a areia branca, vestindo meu vestido de chiffon, aquele de $380, e sentia meus pés afundarem a cada passo suave. Nathan, em camisa de linho branca e calças caqui, sem gravata, de mangas arregaçadas, olhava para mim sem nenhuma cerimônia adicional. Éramos apenas nós dois, Ismail, o oficiante maldívio de voz suave que já tinha conduzido mais de 300 cerimonias na praia, e Amir, o fotógrafo, agachado para capturar cada feixe de luz. As palavras de Nathan foram curtas, mas me despedaçaram de tão lindas. Você não é o caixa eletrônico de ninguém. Não precisa de permissão para ser feliz. A partir de hoje, sou sua família e nossa família jamais vai se alimentar de culpa. Quando chegou a minha vez, fui ainda mais breve. Passei a vida inteira esperando alguém perguntar o que eu queria, em vez de me dizer o que eu devia. Você foi o primeiro. Você é meu lar. Depois da cerimônia, jantamos na areia, peixe grelhado, arroz de coco e uma garrafa de água com gás, porque não precisávamos de champanhe para embriagar nossos corações. Às 19 horas, 10 horas em Portland, postei uma foto no Facebook e no Instagram, 2 corpos em luz dourada, sem sapatos. A legenda dizia só 14 de junho de 2025. Apenas nós, o suficiente. Nenhuma marcação, nenhuma explicação. 6 horas antes do caos no Ridgewood sequer começar. Se você chegou até aqui e sentiu um aperto no peito, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas já dividiram o que deram versus o que receberam e se perguntaram se podiam dizer chega. Se essa história falar com você, deixe um comentário, compartilhe com quem precisa ouvir e não perca o que vem a seguir, porque o que aconteceu depois fez tudo aquilo parecer apenas o prólogo. Voltando a 21 horas, hora das Maldivas, meio-dia em Portland, desliguei o telefone para a cerimônia e só religuei no fim do jantar, enquanto Nathan e eu observávamos o mar escuro respirando sob o nosso deck. Em 3 horas perfeitas, o mundo foi tão pequeno quanto precisávamos. Quando a tela finalmente acendeu, levou 45 segundos até as notificações pararem de chegar. 47 chamadas não atendidas. 19 da minha mãe, 11 da tia Lorraine, 8 da Meghan, 5 do Tyler, 2 de números desconhecidos, 2 da tia Linda e 93 mensagens de texto. A conversa da mamãe sozinha era uma epopeia de desespero. Perto das 15 horas, horário de Portland. Cadê vocês? Todo mundo está esperando. Às 16 horas e 30, Whitney Collie me liga agora. E às 17 horas, depois do anúncio da Jill, foi o apocalipse. Você cancelou o local. Às 17 horas e 47, meu celular vibrou pela última vez naquela tarde. O recado era curto, cruel e inesquecível. Você não é mais minha filha. Acabou. Foi a deixa para a mensagem de Lorraine chegar ainda mais gelada. Você destruiu o dia mais importante da Meghan. Haverá consequências. E as palavras de Meghan ecoaram nos meus ouvidos como uma lâmina. Como pôde fazer isso comigo? Estou no meu vestido de noiva, sozinha numa sala vazia. Você arruinou minha vida. Nathan leu tudo em silêncio, o maxilar contraído, mas me deu um olhar calmo. Não precisa responder agora. Com cuidado, depositei o telefone virado para baixo no criado mudo. A luz da tela tremeluziu atrás da madeira por alguns segundos, depois se apagou.
Olhei para o oceano além da varanda e senti algo que não sentia há anos, talvez nunca, um peso imenso se desfazendo. Era como se um fardo que sustentara desde sempre tivesse sido finalmente erguido das minhas costas. Mas a tranquilidade durou pouco. Às 3h12, o telefone tocou. Ainda flertava com a sonolência, aquele estado em que o corpo descansa e a mente repete o dia em loop. Nathan dormia profundamente, respirando ritmado ao meu lado. Quando vi mamãe na tela, esperei 4 vibrações antes de atender. Ela não disse alô. Você faz ideia do que passei hoje? 200 pessoas me encarando como se eu fosse uma impostora. Queria sumir no chão. A voz dela soava rouca, esgotada de tanto gritar. Sentei-me na cama, sentindo a brisa do mar invadir a vila. Mãe, eu nunca concordei em compartilhar o espaço do casamento. Ela explodiu. Não comece. Você mandou um e-mail para a cerimonialista fingindo que eu tinha autorizado. Encomendou 150 convites com o meu nome sem sequer me ligar. Transformou o meu dia num show da Meghan. Respirei fundo. Foi só generosidade. Você lucra bem. Qual o custo de ajudar? A raiva na voz dela deu lugar a um silêncio. Contive o riso antes de soltar. Quer saber o que me custou, mãe? 83.247 dólares. Esse foi o total que transferi a esta família em 7 anos. Quer que te explique cada centavo? O silêncio se estendeu por 8 segundos exatos. Quando ela respondeu, a voz estava baixa. Tá falando em dinheiro na minha cara? Estou só lendo a planilha que mantenho desde 2019. Cada dólar, cada transferência, cada mensagem sou pedindo ajuda. E ela desligou. Fechei os olhos, apoiei as mãos no rosto e, pela primeira vez, soltei um suspiro de alívio. Na tarde seguinte, 15 de junho, 17 horas no fuso das Maldivas, 8 horas em Portland, sentei-me à escrivaninha com o oceano Índico brilhante turquesa atrás do laptop. Entrei no grupo Chama a Família no Messenger, 24 membros, cada tia, tio e primo que já tem conta ali, e digitei com cuidado. Apaguei, reescrevi, respirei fundo e enviei. Eu sei que todos estão bravos. Eu entendo. Antes que qualquer um me julgasse, enviei à família um documento em PDF de 14 páginas, o registro exato de cada dólar que gastei por eles entre 2017 e 2025. Cada transferência, cada recibo, cada screenshot de mensagem pedindo dinheiro. No total, 83.247 dólares. Do outro lado, durante o mesmo período, a família havia gasto comigo exatamente 0. Não era vingança, era só a verdade querendo seu lugar fora do meu HD. A primeira página trazia o resumo por ano, com aquele grandão em negrito no final. Das páginas 2 a 13, o detalhamento, data, valor, motivo, quem pediu e uma miniatura do comprovante, transferência bancária, captura de tela do Venmo, texto. Na página 14, um quadro simples com 3 linhas, dinheiro que gastei na família, 83.247 dólares. Dinheiro que a família gastou comigo, 0 dólares. Vezes em que agradeceram, 0. Apertei enviar e fechei o laptop por 4 horas. Nem um oi. Só vi os tiques de leitura subindo na lista de participantes do grupo, 5, 9, 14, 21 pessoas lendo, nenhum recado. Até que, ao meio-dia em Portland, tia Linda quebrou o silêncio com meu Deus, eu não fazia ideia. Segundos depois, Whitney, isso não está certo do tio Greg, às 12h15, mãe, você está expondo a nossa vida para todo mundo. Jamais perdoarei por parte da minha própria mãe, às 12h32, Lorraine, nojento. Você reduziu tudo a números e centavos. Mas a maior parte do chat continuou muda. E num silêncio tão pesado, ouvi algo inédito vindo deles, o som de quem não tem como contestar a matemática. Em menos de 24 horas, a lista começou a esvaziar. À noite de 16 de junho, 8 dos 24 participantes já haviam deixado o grupo. Tia Linda e tio Greg saíram primeiro. 3 primos com quem eu mal falava, depois.
E, por fim, duas amigas da roda de bridge da Lorraine, que obviamente não queriam nada com essa confusão. Aquele chat, que antes vivia pipocando convites de Natal e lembretes de aniversário, virou um bote furado, um por um, abandonando a embarcação. Enquanto isso, Meghan limpava seu Instagram com a mesma pressa de quem apaga pegadas na areia, sumiram a sequência de stories do casamento, a foto do convite em papel dourado, mas a internet tem memória longa. Screenshots já circulavam em comentários. Em 48 horas, seus seguidores caíram de 12.000 para 11.400. E as perguntas, essas não cessavam. Foi então que veio o telefonema que eu não esperava. Na segunda noite, o celular do Nathan vibrou com uma chamada de Derek Voss. Cara, ouvi na voz dele mesmo enjoo de quem descobre que o chão sob os pés não é firme. Eu não sabia de tudo. A Meghan disse que você estava completamente de acordo. Eu agradeço por ligar, Derek. Mas isso não é sobre você. Enquanto Nathan tentava manter o diálogo civilizado, minha mãe fazia seu próprio movimento. Publicou um status público no Facebook. E dali ninguém sabia onde aquilo ainda podia chegar. Quando um filho vira as costas para a própria família, a gente descobre quem realmente se importa conosco. Meu post no grupo reuniu 14 curtidas e 3 comentários cheios de solidariedade. Mas 7 parentes queriam saber o que aconteceu. E, no meio da confusão, alguém ainda não sei quem compartilhou o PDF da planilha de gastos. 4 das curtidas simplesmente desapareceram. Logo depois, recebi uma mensagem do Tyler, meu irmão caçula de 22 anos, o garoto para quem eu investira $7.200 num curso de certificação. Era só um parágrafo, mas senti um peso se partir no meu peito. Não fazia ideia de que estava tão sério assim, mana. Desculpa por não ter falado nada antes. Eu respondi, você não deve nada a mim. Só lembre-se de não deixar ninguém fazer com você o que fizeram comigo. No dia 17 de junho, Meghan recorreu ao único roteiro que conhecia, se fazer de vítima. Ela publicou um story longo no Instagram, sem filtros, começando com "Estou passando por algo muito difícil e preciso de compreensão agora". Falou em se sentir traída e de coração partido, mas omitindo o e-mail forjado, os convites não autorizados e os $31.000 em dívidas de cartão que fizeram querer colar meu evento. Talvez desse certo se a planilha não estivesse circulando por todos os cantos. Amigos em comum, colegas de faculdade que nos conhecem desde sempre, deixaram comentários educados, porém diretos. Você não sabia que o espaço estava reservado em nome da Whitney? A planilha está na conversa da família, Meg. Ela apagou os recados, mas as capturas de tela viajaram mais rápido que o dedo dela. O golpe definitivo, porém, veio de Derek. Ele não terminou com Meghan, mas, em 21 de junho, assim que voltou de viagem, avisou que a cerimônia ficaria suspensa por tempo indeterminado. Ligou para o Nathan e disse, com a voz contida, se a sua família mentiu para a Whitney e me fez acreditar que ela estava de acordo, o que mais eu não sei? Preciso entender tudo antes de subir no altar. Eles ainda estavam juntos, mas a confiança se estilhaçou. Derek exigiu terapia de casal antes de marcar nova data. A tia Lorraine, claro, apontou o dedo para mim. Ligou para a tia Linda e acusou, a Whitney sabotou a felicidade da Meghan. Só que Linda, discretamente, mandou uma mensagem privada que eu só ficaria sabendo semanas depois. Lorraine, li a planilha. A Whitney pagou $4.200 pela sua festa de 60 anos. Você sabia disso? Lorraine jamais respondeu. Meghan sumiu das redes sociais por 2 semanas seguidas, o primeiro blackout digital dela em 5 anos. Para alguém que construíra toda a identidade na visibilidade, o silêncio foi ensurdecedor. Mas o estrago para nossa mãe foi ainda mais lento, silencioso e devastador do que toda essa novela online. Em menos de uma semana após 14 de junho, a história se espalhou por um círculo que reunia cerca de 40 parentes, em 3 gerações. O PDF da planilha foi encaminhado ao menos 5 vezes que consegui rastrear, provavelmente muito mais. E o que todo mundo queria saber não era porque a Whitney havia dado no pé. Será que a Diane realmente tirou $83.000 da própria filha?
Foi essa a pergunta que sacudiu toda a família e a resposta, detalhada em 14 páginas, era jurídica e incontestável. A partir daí, caíram todos os dominós. O primeiro aconteceu em Maple Grove, quando a vovó Eleanor ligou para minha mãe. Eu não estava na linha, mas o Tyler me contou cada palavra depois, porque, por distração, mamãe atendeu no viva voz enquanto estava na cozinha. Diane, começou a vovó, eu te criei melhor do que isso. Você usou sua filha como caixa eletrônica por 7 anos. 83 mil dólares. Eu tenho vergonha de você. Minha mãe chorou. Chorou durante um bom tempo, sem protestar, não havia nada a discutir, os números falavam por si. O segundo dominó caiu no St. Andrews, a igreja que frequentávamos todos os domingos. Claro que as pessoas começaram a cochichar. Depois de 2 missas sendo bombardeada por perguntas disfarçadas e olhares de pena, minha mãe passou a sair pela porta lateral, sem parar para cumprimentar ninguém. Então veio o terceiro, talvez o mais dolorido. A tia Linda se ofereceu, silenciosa e gentil, para ficar com a organização do Dia de Ação de Graças naquele ano. Acho melhor eu cuidar disso desta vez, disse ela com doçura quase maternal. Mas, para todo mundo, estava claro, por 20 anos, minha mãe foi quem reunia a família naquela data. Era a única autoridade que ela tinha e, num piscar de olhos, tiraram até isso dela. Foram 3 semanas de silêncio absoluto entre eu e minha mãe. A maior pausa da minha vida, mas, pela primeira vez, não soou como castigo. Foi quase um alívio, uma fresta de ar puro. 20 de junho. Aeroporto Internacional de Portland. Portão C12. O Nathan e eu descemos da ponte de embarque com um bronzeado de férias e uma licença de casamento vinda de um país que a maioria dos meus parentes sequer sabe localizar no mapa. As malas de mão estavam vazias, o nosso peso carregado era feito de notificações, recados de voz e espólios emocionais. Chegamos em casa e o apartamento exalava cheiro de café velho e do manjericão que o Nathan deixara morrer de sede. Joguei minha mochila no chão, liguei o laptop e vi a explosão. 214 notificações no Facebook, 38 e-mails, 12 mensagens de voz. Era o rastro digital de um colapso familiar. Mas a Rosa me preparou. Quando voltar, faça um triângulo de prioridades. Leia só o que te fizer avançar. O resto é ruído. Então eu filtrei. Li as mensagens da Rosa, as do Tyler, ouvi a vovó Eleanor no recado de 7 segundos. Bem-vinda de volta, querida. E recebi o e-mail da Jill Piton confirmando que o reembolso estava processado e o caso, encerrado. 4 sóis de clareza no meu horizonte azul esmaltado. O resto ficou ali, intacto, marcando não lido. Enquanto isso, o Nathan esquentava uma sopa de lata na cozinha, nada gourmet, mas nosso conforto imediato. Sentamo-nos à mesa que 3 meses antes vir a minha vida virar do avesso, eu encarando uma planilha que desmontava meu chão. Ele mexeu a colher e disse, com calma. Precisamos decidir quem vai fazer parte da nossa vida e em que termos. Foi aí que eu puxei da gaveta um bloquinho amarelo, listrado. O papel mais sem glamour do mundo. No topo da primeira folha, escrevi 2 palavras que definiam tudo. 2 termos que você afina com seu coração. Meus limites não eram um convite ao conflito, muito menos um plano de vingança. Era apenas uma lista, uma linha traçada em tinta por uma mulher que passou 29 anos sem saber que tinha o direito de segurar uma caneta. Agora só restava descobrir quem respeitaria aquele traço e quem o ignoraria. No dia 22 de junho, 2 dias depois de termos chegado em casa, recebi uma mensagem de Tyler. Não era um simples SMS, era um e-mail completo, quase cerimonial para um garoto de 22 anos. Ele começava assim. Whitney, li a planilha, todas as 14 páginas. Vi aquela linha, 7.200 dólares, o custo do meu programa de certificação. Eu não sabia que esse dinheiro tinha vindo de você. Minha mãe me disse que era poupança dela, disse com os olhos nos meus que vinha juntando aos poucos há anos. Eu acreditei. Não vou fingir que eu soube de tudo e me calei. Verdadeiramente, eu não sabia. Mas devia ter perguntado. Deveria ter percebido que você estava pagando tudo e ninguém falava seu nome à mesa.
Quero-te restituir cada centavo. Não de uma vez, estou ganhando salário de meio período, mas vou organizar um plano. Você receberá cada dólar, prometo. Li o e-mail 2 vezes. Na segunda vez, o trecho sobre a mentira da minha mãe doeu diferente. Ela não havia simplesmente pego o meu dinheiro, havia apropriado-se do mérito. Deixara meu irmão crer que ela era a grande sacrificada, enquanto eu transferia os fundos e não ganhava nem ao menos a verdade em troca. Respondi: Tyler, você não me deve nenhum dinheiro. Mas vou-te pedir algo que vale mais que $7.200. Não deixe ninguém te moldar do jeito que me moldaram. Se alguém te pede dinheiro e, ao ouvir um não, responde com lágrimas e silêncio, aquilo não é amor, é um sistema. E você merece algo bem melhor. Naquela mesma noite, ele me ligou. Conversamos por 40 minutos, o mais longo papo que tivemos em anos. Antes de desligar, combinei de convidá-lo para jantar no sábado seguinte. De repente, ele virou o único parente na minha lista de chamadas semanais, o único que não precisava provar nada, porque já havia cumprido cada condição, falou a verdade e apareceu. Sábado, 28 de junho, passei a manhã inteira escrevendo um e-mail que fervilhava na minha cabeça desde março. Rosa ofereceu ajuda, mas recusei, aquilo precisava sair com a minha voz. Ela só revisou o tom e a clareza, do mesmo jeito que fizera com a planilha. Frio, objetivo, irrefutável. Assunto, seguindo em frente, meus limites. Mãe, eu te amo. Isso é inegável e nada do que aconteceu muda esse fato. Mas não posso manter uma relação em que dou sem receber nada, nem apoio financeiro, nem reconhecimento, nem respeito. Para avançarmos, preciso de 3 coisas. 1. Que você admita que enviar um e-mail para Jill Piton afirmando que eu havia concordado em dividir o espaço foi errado, não uma mera falha de comunicação, mas um erro. 2. Que você nunca mais tome decisões financeiras ou assine qualquer documento em meu nome sem meu consentimento escrito e explícito. 3. Que você pare de me comparar a Meghan ou a qualquer outra pessoa, não sou coadjuvante na história de ninguém. Se você aceitar essas condições, estou aqui. Podemos reconstruir. Não seria da noite para o dia e certamente nada voltaria a ser como antes, porque o antes quase me custou tudo. Se ela ainda não estiver pronta, tudo bem. Estarei aqui quando estiver, mas a uma distância segura, Whitney. Li a mensagem em voz alta para o Nathan antes de enviar. Ele me escutou em silêncio e, no fim, só comentou: é o texto mais forte que você já escreveu. Apertei enviar às 11h04. A confirmação de leitura chegou às 21h47, quase 11 horas depois. Imaginei a Whitney na mesa da cozinha, relendo cada frase como eu fizera com a planilha naquela noite de março. Mas não veio resposta. Passou um dia, depois uma semana, 2. E, pela primeira vez, o silêncio dela não me esmagou. Apenas confirmou o que eu já sabia, o próximo passo era dela. Eu havia dado o espetáculo estava encerrado. Até que, em 2 de julho, veio o retorno de Lorraine. 5 linhas frias, nenhum vestígio de afeto. Whitney, você destruiu esta família. Seu show foi um ato egoísta. Sua planilha, manipuladora. E sua ausência naquele evento humilhou quem sempre te amou. Não tenho mais nada a dizer. Não me procure novamente. Li só uma vez, encaminhei para a Rosa arquivar e não respondi. Algumas portas se fecham sozinhas e o melhor que poderia fazer era deixá-las ir embora. 3 dias depois, em 5 de julho, chegou a mensagem da Meghan, mais longa, confusa e impossível de ignorar. Ela assumia a culpa, sabia do e-mail que a mãe mandara ao coordenador, sabia dos convites antes mesmo de imprimir. Deveria ter falado. Me desculpe. No parágrafo seguinte, porém, a acusação, eu podia ter conversado em vez de desaparecer, dito tudo na cara dela. E aquilo doeu. Guardei o texto por um dia antes de responder. Foram só 2 frases. Passei 7 anos falando com essa família, Meghan. Custou-me $83.247 e nenhum respeito. Falar não adiantou. Fim. Ela não voltou a escrever.
Uma semana mais tarde, Derek ligou para o Nathan. A voz estava cansada, mas menos abalada. Megan e eu começamos terapia de casal, disse. Acho que temos muita coisa para resolver. Nathan uixou, respeito isso. Boa sorte, cara. Quando desligou, perguntei se ele acreditava que, afinal, Megan mudaria. Ele deu de ombros, talvez sim, talvez não. Não é a sua variável a resolver. E ali algo se abriu dentro de mim. Cura não exige arrependimento de todos, apenas que você pare de esperá-lo. Chegou, então, a noite de 19 de julho, sábado, em nosso pequeno apartamento. Nathan preparou um macarrão rápido, alho, azeite, tomate cereja, aquele tipo de receita que em 20 minutos ocupa a casa inteira com cheiro de verdade. Eu ficava encarregada da salada. A Rosa apareceu com uma garrafa de tinto e um saca-rolhas, não confiava no nosso. Em seguida, o Tyler bateu à porta com um Pinot Noir de $12, segurando o rótulo como se fosse um trofão tímido e orgulhoso. E, assim, cercada de amigos, senti pela primeira vez que podia deixar certas portas definitivamente para trás. Comprei tudo com o meu próprio salário, jurei a mim mesma, não mexi na poupança de ninguém. Naquela noite, a Anna Park, colega da Royalice que se tornara minha mais íntima amiga no último ano, chegou com uma bandeja fumegante de brownies. Logo depois, Marcos, o colega de faculdade do Nathan, o mesmo Marcos que vira o desastre em Ridgewood lá do estacionamento, apareceu segurando pão de alho e uma história hilária sobre um caminhão de catrinho perdido, circulando o salão sem achar onde descarregar. Sentamo-nos 6 em torno de uma mesa pensada para 4, cotovelos esbarrando, pratos sendo passados de mão em mão e vozes se atropelando no jeito único de quem não está apresentando nada, apenas aproveitando a própria companhia. Ninguém falou da minha mãe. Ninguém lembrou da Lorraine, da Megan, da planilha de orçamentos, dos 200 convidados ou dos maldes. Conversamos sobre o novo emprego do Marcos, sobre o cliente impossível da Rose, o plano noturno de aulas do Tyler para o outono e sobre o fato de que, sim, o Nathan matou de vez a manjericão que teimava em resistir. Foram 3 horas, talvez as mais leves que eu tivera em anos. Quando todos se despediram e nós dois lavávamos os pratos, olhei para a mesa, copos vazios, migalhas, uma mancha de molho que o Tyler derrubara sem querer e pensei, 6 pessoas, não 24, nem 206, e cada uma escolheu estar aqui. Custo total da noite, $47. O jantar em família mais barato que já recebi em casa. E o primeiro em que não paguei sozinha. Passaram-se 5 semanas de silêncio. Até que, no dia 2 de agosto, meu celular tocou. Eu picava pimentões no balcão, pronta para um STIR-FRY, o Nathan revisava códigos no sofá. No visor aparecia mãe. Esperei as 3 primeiras chamadas antes de atender. A voz dela saiu pequenininha, sem o tom furioso dos telefonemas às 3 da manhã, sem a dor transformada em chantagem que me acompanhava há semanas. Era o timbre de quem carregou um peso sozinho e, finalmente, resolveu largar. Whitney, li seu e-mail. Li várias vezes. Tá tudo bem, mãe. Preciso que saiba, eu não quero te perder. Houve um suspiro tão profundo que fez o relógio da cozinha dela balançar levemente, o mesmo relógio de galinha que ficava ali desde que eu tinha 9 anos. Ela disse ter errado ao mandar aquela mensagem direto para a coordenação, como se engolisse a palavra errado com esforço. Achei que você ia entender que era o melhor a fazer. Mas devia ter pedido sua opinião. Agora eu sei disso. Abracei o balcão e fechei os olhos. Ela não tocou nas comparações, nem no convite recusado, apenas cumpriu um dos 3 termos que eu pedira por e-mail, com esforço visível. Obrigada, mãe. Isso importa. É um começo. Isso quer dizer que podemos voltar a conversar? A porta está aberta. Mas as 3 condições do meu e-mail continuam valendo. Todas. E não vou ficar repetindo, elas estão lá por escrito. Ficou um silêncio. Depois, um curto ok. Passamos mais 4 minutos falando de nada, do tempo, do novo cachorro do vizinho, da rotina transformada em palavras comuns após um estrago extraordinário. E assim, devagar, o abismo entre nós começou a se fechar.
Depois que desliguei, o olhar de Nathan, vindo do sofá, perfurou o silêncio. Como você se sente? Ele perguntou. Eu respirei fundo. Ela tinha se desculpado apenas por uma de 3 ofensas. Não era o bastante, mas, pela primeira vez na vida, usar a palavra erro para referir-se ao próprio comportamento. Coloquei a faca de cozinha sobre a bancada. Fico com a trinca na parede. Não vou derrubá-la por ela. Em meados de agosto, 2 meses depois da farra dos Maldes, sentei-me para fazer o que sei de melhor, cruzar números. Desta vez, não os da minha família, mas os meus. Desde 14 de junho, sem mais transferências de emergência, sem contas de buffet para festas alheias, sem depósitos misteriosos na conta de parentes, minhas economias tinham crescido R$ 4.800 em 8 semanas. Era mais do que eu conseguira poupar em qualquer período semelhante nos últimos 7 anos. A matemática, nua e crua, deixava claro: o maior vazamento das minhas finanças nunca tivera nome de aluguel, empréstimo estudantil ou até do alto custo de vida em Portland. Tinha nome de família. Outros indicadores mudaram também. Ligações de culpa desde o e-mail com meus limites estabelecidos? 0. Jantares familiares estressantes? 0. Noites com pessoas que realmente queriam minha presença à mesa? 6. A noite da massa, 2 brunchos de fim de semana com Rosa, uma maratona de filmes na sexta com Tyler no nosso apartamento e 2 saídas a 2 com Nathan, e em nenhuma delas fomos escravos do celular. No trabalho, senti algo diferente, mas só consegui nomear quando minha chefe, Margaret, me chamou de lado depois de uma apresentação a um cliente no começo de agosto. Whitney, percebi uma mudança real em você nas últimas semanas. Mais confiante, mais decidida. Seja lá o que estiver acontecendo, continua assim. 15 dias depois, a promoção chegou, analista financeira sénior, com salário de $104.000. Um aumento de 12.000 que valia mais do que cifra num contra-cheque, era a prova de que, quando você para de despejar energia num buraco sem fundo, começa a subir. Naquele mesmo fim de semana, Nathan e eu definimos uma nova meta: juntar 60.000 para a entrada da nossa primeira casa. No ritmo em que eu economizava, livre do imposto familiar, chegaríamos lá em 2 anos. E foi então que, em 15 de agosto, meu celular vibrou com uma notificação do Venmo, $200 de Tyler. No campo de referência, a mensagem dizia: parcela 1 de 36, mensalidade do curso de certificação. Obrigado, Cis. Fitei a tela até os números se tornarem borrão. Nem limpei as lágrimas, certas emoções a gente merece sentir. 5 dias antes, em 10 de agosto, eu havia feito algo que não fazia há anos. Peguei papel de carta-creme, um presente sem motivo que Nathan me deu, e sentei-me à mesa da cozinha. Em vez de digitar um e-mail ou mandar mensagem, pus uma caneta de tinta azul na mão e escrevi cada palavra com vagar, querendo que cada traço contivesse sentido. Comecei assim. Querida vovó, você foi a primeira pessoa a me perguntar se eu era feliz. Quer que saiba que sou. Meu casamento teve 2 pessoas, sem salão de festas, sem 200 cadeiras douradas, sem convites em papel com relevo. Só uma praia, o pôr do sol e um homem que me pergunta todo dia o que eu preciso, não o que eu devo. Sinto muito que você não tenha estado lá, mas acho que entendo porque precisava acontecer assim. Guardei a carta com cuidado. Naqueles traços hesitantes estava a minha liberdade. Você me disse uma vez que família é quem se preocupa de verdade e pergunta se você está feliz. Você tinha razão. E, pelo seu critério, você é minha família. Sempre foi. Alguns dias depois, sentei-me para escrever uma carta à vovó. Coloquei nela uma foto minha e do Nathan à beira-mar, com as ondas beijando os nossos pés. Pedi que ela guardasse o retrato em algum lugar onde pudesse olhar sempre que quisesse. Te amo, Whitney, escrevi e despachei a carta no correio, rumo à Maple Grove Senior Residence, em Salem, antes de seguir para o trabalho. 3 dias depois, o telefone tocou. Era a voz dela, mais acolhedora do que um raio de sol. Querida, pendurei sua foto ao lado da minha cama. Você está linda, linda de viver. E o Nathan? Um homem e tanto. E o mar parece até uma pintura.
Até parece mesmo, respondi, emocionada. Você fez a escolha certa, Whitney. Não deixe ninguém dizer o contrário. Prometi a ela que não deixaria. E cumpri este compromisso como quem valoriza cada centavo investido. Afinal, gastei $83.247 para aprender o valor dos meus próprios limites. Hoje, olhando para trás, 8 meses depois daquela manhã na praia das Maldivas, sei que não se tratou de vingança. Vingança é desejar o sofrimento de alguém. O que eu queria era algo mais silencioso e, por isso mesmo, mais difícil. Eu queria deixar de desaparecer. Queria a verdade na mesa, não trancada em uma planilha do Excel. Queria que o meu dia de noiva fosse meu de fato. Se você se reconhece na amiga que sempre paga todas as contas e nunca recebe uma obrigada, na filha que pula tudo quando o telefone toca e depois se pergunta porque ninguém liga para desejar feliz aniversário, na pessoa que passou a vida inteira ouvindo que estabelecer limites é ser egoísta, então isto é para você. Não é egoísmo colocar-se em primeiro lugar. Não é crueldade dizer não. E você não está sozinho. O que eu aprendi custou $83.247. Tomara que a sua lição seja mais barata. Mas seja qual for o preço, vale a pena. Do outro lado da nossa linha vermelha há uma mesa repleta de pessoas que realmente querem a nossa companhia. Acredite, eu estou na minha agora. E aqui vai uma pergunta de coração aberto. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? A. Cancelaria tudo e voaria para as Maldivas, como eu fiz. B. Confrontaria a família inteira no salão, diante de 200 convidados. C. Ficaria em silêncio e faria a cerimônia mesmo assim. Deixe sua resposta nos comentários. E se esta história tocou você, compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. No link da descrição tem outro relato esperando por você e espero que ele fale ao seu coração também. Obrigada por ficar comigo até o fim.